Então, bom dia, alunos, ou boa tarde, ou boa noite, salve, salve. Vamos dar início à aula de Química, aula de número 11, onde nosso assunto são as fórmulas iônicas e fórmulas moleculares e as estruturais também. Então, uma fórmula molecular é a combinação de símbolos químicos e índices que expressem os números reais dos átomos de cada elemento presente em uma molécula. Para se chegar à fórmula molecular, é necessário saber a fórmula mínima, ou empírica, da substância e sua massa molar. A fórmula empírica simplesmente é a fórmula onde você tem um número, a menor fórmula possível de se fazer. Por exemplo, H2O, não tem como diminuir, né? Porque o oxigênio só tem um, então não tem como fazer, colocar um índice menor, né? Colocar um número de átomos menores. Então, é a combinação de símbolos químicos e índices que expressam os números reais dos átomos de cada elemento presente na molécula. Vou repetir ali. Para a determinação da fórmula molecular, é necessário primeiro obter a fórmula empírica, que é a fórmula que mostra os números relativos de átomos de cada elemento em um composto. Ela expressa a proporção dos átomos, por exemplo, na glicose. A proporção é de um átomo de carbono para 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio, ou seja, CH2O. Ou seja, a proporção é de 1 para 2 para 1. O passo seguinte é calcular a massa dessa fórmula empírica, sabendo que as massas atômicas desses elementos são iguais a carbono, massa atômica 12, hidrogênio, massa atômica 1 e oxigênio, massa atômica 16. Então, a partir da fórmula empírica, CH2O, calculamos a massa dessa fórmula multiplicando as massas atômicas pelas suas respectivas massas. Então, o carbono só tem 1. Então, 12, que é a massa atômica do carbono, multiplicado por 1. O hidrogênio tem 2 hidrogênios, mas a massa atômica é 1. Então, 2 vezes 1, 2. O oxigênio também tem um átomo só, na fórmula empírica, né? A massa atômica é 16, portanto, vai dar 16. Então, a massa de CH2O é igual a 30. Mas a fórmula empírica não indica por si só qual será a fórmula molecular. Afinal de contas, essa proporção de 1 por 2 por 1 se dá em todos os casos a seguir, como, por exemplo, em conservantes, em solução de formalina, o ácido acético do vinagre. O ácido acético do vinagre tem C2H4O2, ou seja, CH2O. O ácido lático C3H6O3. Então, se a gente reduzir aqui, a gente vai chegar ao CH2O. Assim, outro dado importante que precisamos saber é a massa molar desse composto, que normalmente é determinada por um espectrômetro de massa. No caso da glicose, uma massa molar é 180 gramas a cada mol, ou seja, 1 mol possui 180 gramas. Depois, podemos calcular quantas vezes a massa da fórmula empírica cabe na massa molecular da substância. A gente faz 180 divididos por 30, obtemos 6. E multiplicando-se as proporções em que cada elemento aparece na fórmula por 6, temos a proporção de cada um na fórmula molecular. Ou seja, 6 vezes 1, 6. Quer dizer, um carbono, né? Multiplicado por 6, então 6. O hidrogênio são 2, multiplicado por 6, dá 12. E o oxigênio 6 multiplicado por 1, igual a 6. Com a proporção definida, 6 para 12 para 6, temos a fórmula molecular da glicose, que é C6H12O6. A fórmula estrutural plana, ou de Cooper,
é aquela que indica o tipo de ligação entre os átomos, que tipo de ligação os átomos estão fazendo entre si. Essas ligações podem ser simples, como é o caso aqui, ó, um tracinho só, a dupla ou uma tripla, e também temos as dativas. Nesse modelo gráfico, as ligações são representadas por traço, que indica os pares eletrônicos e a ligação. A montagem de uma fórmula estrutural. Para montar uma fórmula estrutural, é fundamental saber a quantidade de elétrons que cada átomo necessita para alcançar a estabilidade. Os compostos moleculares ou covalentes são formados por meio de ligações covalentes. São aquelas nas quais não temos o envolvimento de metais, com exceção do berílio em sua formação. Assim, nesse tipo de ligação, todos os átomos precisam receber elétrons e, por isso, sempre os compartilharão. A fórmula estrutural é uma das formas utilizadas para representar o compartilhamento de elétrons entre os átomos dos compostos moleculares. Para que consigamos realizar a montagem de uma fórmula estrutural, é necessário que, antes de mais nada, saibamos qual é a necessidade de cada um dos elementos envolvidos no composto, de acordo com a teoria do octeto. Então, a tabela a seguir mostra a necessidade de cada elemento envolvido de acordo com a sua família. Então, por exemplo, elementos da família 2A. Eles têm a necessidade de fazer duas ligações, tá? Então, eles vão receber 2 elétrons. Da família 3A, e, na verdade, eles vão perder esses elétrons. Isso aqui está errado. Os da família 3A, eles vão perder 3 elétrons. Os da 5A, que vão receber, eu nem observei isso, eu vou ter que arrumar isso aí. Então, mas é aquela história, né? Elementos da família 1A perdem 1 elétron, ou doam. Família 2A, 2 elétrons. Família 3A, 3 elétrons. Daí, na 5, de 5 para 8, falta 3, né? Então, ele vai receber 3 elétrons. A partir das necessidades expressas acima, devemos saber que, ao montar uma fórmula estrutural, temos como recursos apenas as seguintes ferramentas. Ligação simples, que é o compartilhamento de 2 elétrons. Ligação dupla, compartilhamento de 4 elétrons. E numa tripla ligação, estão compartilhando 6 elétrons. Metade de cada átomo, né? Então, conhecendo as necessidades e as ferramentas, a montagem da fórmula estrutural de um composto molecular pode ser realizada a partir do seguinte passo a passo. Então, na letra A, a gente tem uma molécula diatômica, quer dizer que ela é formada por 2 átomos. Basta escrever um átomo à esquerda e um átomo à direita e colocar a ligação que se adequa às necessidades de ambos. Então, vejam o exemplo, né? O oxigênio. Como o oxigênio pertence à família 6A, ele necessita de 2 elétrons. Por isso, a ligação que melhor se enquadra entre eles é a ligação dupla. Então, o oxigênio sempre vai ter que fazer 2 ligações. Não necessariamente dupla, né? Pode ser 2 simples, óbvio. Na letra B, moléculas que apresentam mais de um átomo. Em compostos moleculares, que apresentam mais de 2 átomos, devemos posicionar no centro da molécula o átomo que necessita de um maior número de ligações. Quer dizer, ele tem prioridade, daí ficar no meio. Ou o átomo menos eletronegativo. Os demais devem ficar nos 4 polos, norte, sul, leste e oeste. Na hora de colocar a ligação entre cada um deles, devemos priorizar os átomos que estão nos polos. O átomo central sempre vai ser estabilizado seguindo essa ordem de montagem. Então, vamos ver alguns exemplos. H2O. Como o oxigênio necessita de mais ligações, 2, né, por ser da família 6A, ele será colocado no centro da molécula e os hidrogênios nos polos.
Como a necessidade de cada hidrogênio é de apenas uma ligação para cada um deles, utilizaremos uma ligação simples. Como o oxigênio realizará duas ligações simples, aí ele estará estável. O NH3, amônio. Como o nitrogênio necessita de mais ligações, 3, né, por ser da família 5A, então se ele tem 5 elétrons na última camada, ele vai precisar de mais 3 para atingir o octeto. Ele será colocado no centro da molécula e os hidrogênios nos polos. Como a necessidade de cada hidrogênio é de apenas uma ligação para cada um deles, utilizaremos uma simples ligação. Como o nitrogênio realizará 3 ligações simples, ele estará estável. O CH4, que é o metano. Como o carbono necessita de mais ligações, 4, por ser da família 4A, também está errado. Deixa eu só arrumar isso aqui, senão... Estava 6, né? Assim que é o 4. Ele será colocado no centro da molécula e os hidrogênios nos polos. Como a necessidade de cada hidrogênio é de apenas uma ligação para cada um deles, utilizaremos uma ligação simples. Como o carbono realizará 4 ligações simples, ele estará estável. O gás carbônico, como o carbono necessita de mais ligações, 4 por ser da família 4A, ele será colocado no centro da molécula e os oxigênios nos polos. Como a necessidade de cada oxigênio é de 2 ligações para cada um deles, utilizaremos uma dupla ligação. Como o oxigênio realizará 2 ligações duplas, aí ele estará estável. Então, carbono no meio, oxigênio, cada um vai ter 2 ligações, portanto, a molécula se encontra estável. O monóxido de carbono, aqui tem uma dativa, né? Porque vai faltar elétrons para compartilharem. Então, como só temos 2 átomos, vamos posicionar um à esquerda e outro à direita. O oxigênio precisa de 2 ligações, por isso temos que utilizar obrigatoriamente uma ligação dupla. Tá aqui. Mas aí falta mais 2 para o carbono, né? O carbono tem que fazer 4, por ele ser da família 4A. Porém, ao utilizar a dupla, o oxigênio fica estável e o carbono ainda precisa de mais 2 elétrons. Por isso, podemos utilizar a ligação covalente dativa, que é representada por uma seta que sempre vai do átomo estável até o átomo que não está estável. Então, essa seta indica que o oxigênio está emprestando 2 elétrons ao carbono. O O3, a mesma coisa, né? O gás ozônio. Como temos 3 átomos, um dos oxigênios deverá ficar no centro da molécula e os outros 2 nos polos. A regra estudada sempre pede para que, nesses casos, coloquemos primeiramente ligações nos átomos dos polos. Todavia, aqui só podemos adicionar uma única dupla, já que todos os oxigênios só fazem 2 ligações. Então, o oxigênio do centro está estável, enquanto da esquerda necessita ainda de 2 elétrons. Por essa razão, podemos utilizar uma ligação dativa para estabilizá-lo. A fórmula eletrônica de Lewis, ela mostra os elementos, o número de átomos envolvidos, os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação de pares eletrônicos. O químico norte-americano Gilbert Lewis propôs a regra do octeto, que diz: os átomos de diferentes elementos estabelecem ligações químicas doando, recebendo ou compartilhando elétrons, a fim de adquirirem a configuração eletrônica de gás nobre, isto é, com 8 elétrons na camada de valência, ou na última camada, né? Ou com 2 elétrons no caso daqueles átomos que possuem apenas uma camada eletrônica, como ocorre com o hidrogênio.
aí ele vai imitar o gás hélio. Então, aqui só para mostrar um átomo, né? As duas camadas, a camada mais interna com 2 elétrons e a camada mais externa, esse aqui é o oxigênio com 6 elétrons. Achei bonitinho e coloquei. Bom, em 1916, Lewis sugeriu que para ficarem estáveis, atingindo o octeto ou o dueto, os elementos que compõem as substâncias moleculares realizem um compartilhamento de pares de elétrons. Essas substâncias são formadas apenas por átomos de hidrogênio a metais e semimetais, todos com a tendência de receber elétrons. Por isso, não tem como nenhum deles doar algum elétron, como ocorre com os metais nas ligações iônicas. Mas todos precisam receber, de modo que compartilhem seus elétrons por meio de uma ligação covalente ou molecular. Assim, Lewis propôs uma forma de representar a ligação covalente ou molecular, que ficou sendo conhecida como fórmula de Lewis. Ela também é chamada de fórmula eletrônica, ou ainda fórmula eletrônica de Lewis, porque a sua principal característica é que ela mostra os elétrons na camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. Cada elétron é representado por um ponto, que fica ao redor do símbolo do elemento químico correspondente. Apenas os elétrons da camada de valência é que ficam ao redor do elemento. Como, por exemplo, aqui, né? Então, cada hidrogênio tem um elétron, e esse par de elétrons aqui vai ser compartilhado entre os dois átomos de hidrogênio, formando uma simples ligação, né? Porque apenas um par está sendo compartilhado. Já podemos ir para o próximo. Então, aqui também só mostrando, né, a fórmula estrutural de Lewis. O H2SO3, o enxofre fica no meio. Ele é da camada, ele é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência, assim como o oxigênio. Então, está mostrando, cada bolinha representa um elétron. Aqui entre os oxigênios, né? Aqui entre cloro, nitrogênio, como o nitrogênio é da família 7, aliás, 5, desculpa, ele precisa de mais 3 ligações, né, para atingir o octeto. Ai, meio gripada. Fórmulas para representar as ligações iônicas. As fórmulas das ligações iônicas são a fórmula unitária, que indica a proporção de íons no aglomerado iônico, e a fórmula de Lewis, que mostra os elétrons de valência. A ligação iônica ocorre entre íons, conforme o próprio nome sugere. Por possuírem carga oposta, os cátions, elemento com carga positiva, e ânions, elemento com carga negativa, se atraem eletrostaticamente, formando a ligação. No entanto, um sólido iônico é constituído por um aglomerado de cátions e ânions, organizados com formas geométricas bem definidas, chamadas de retículos ou reticulado cristalino. Como aqui, por exemplo, né? No sal de cozinha. Por exemplo, o cloreto de sódio é formado pela transferência definitiva de um elétron do sódio para o cloro, originando o cátion sódio, Na positivo, e o ânion cloreto, que é o cloro negativo. Na prática, essa reação envolve não só 2 átomos, mas um número enorme e indeterminado de átomos que formam um retículo cristalino de forma cúbica. Indeterminado. Esses errinhos que a gente faz. A fórmula utilizada geralmente é a fórmula unitária, que é aquela que representa a proporção expressa pelos menores números possíveis de cátions e ânions, que compõem o retículo cristalino, de modo que a carga total do composto seja
neutralizada. Para que isso ocorra, é necessário que o número de elétrons cedidos por um átomo seja igual ao número de elétrons recebido pelo outro átomo. Aspectos importantes sobre a fórmula unitária dos compostos iônicos. Escreve-se sempre primeiro o cátion e depois o ânion, quer dizer, o cátion fica à esquerda. Visto que todo composto iônico é eletricamente neutro, as cargas individuais dos íons não precisam ser escritas. Os números em subscrito que aparecem no lado direito de cada íon indicam a proporção entre os átomos do cátion e do ânion. E esses números são chamados de índices. E o número 1 não é escrito. Por exemplo, no caso do cloreto de sódio, temos a fórmula unitária e NaCl, pois temos exatamente um cátion sódio para cada ânion cloreto. Outro exemplo, o alumínio mais 3 possui 3 cargas positivas, enquanto o flúor possui apenas uma negativa. Assim, são necessários 3 ânions fluoreto para neutralizar o composto. Com isso, concluímos que sua fórmula unitária é AlF3. Uma forma simples de chegar à fórmula unitária do composto iônico é trocar as suas cargas pelos seus índices. Isso a gente já aprendeu, né, na aula passada. E outra fórmula usada para representar a substância iônica é a fórmula de Lewis, isso a gente já viu também. Né? Eu só queria mostrar aqui o cloreto de sódio. Né? O sódio vai doar 1 para o cloro vai ficar com 8. O sódio perde aquele único elétron que ele tem na camada de valência e a subsequente se torna, então, a camada de valência com 8 elétrons. Então, essa maneira aqui de passar a carga para o outro lado é a forma mais fácil de chegar à fórmula unitária. Então, aqui no caso, uma ligação com alumínio e oxigênio, são necessários 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio. E assim encerramos a aula de hoje. Lu, muito obrigada. Encerrando a gravação.